E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, andando no caminho de seu pai, e em seus pecados com que fez pecar a Israel. E Baasa, filho de Aías, o qual era da casa de Issacar, fez conspiração contra ele, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, porque Nadab e todo Israel tinham cercado a Gibeton. Matou, pois, Baasa no terceiro ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E quando ele veio ao reino, feriu toda a casa de Jeroboão, sem deixar alma vivente dos de Jeroboão, até exterminá-lo, conforme a palavra do Senhor que ele falou por seu servo Aías Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão que ele havia cometido, e com os quais fez pecar a Israel, e por sua provocação com que provocou a ira ao Senhor Deus de Israel. Os demais dos feitos de Nadab, e todas as coisas que fez, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E havia guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o tempo deles. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, começou a reinar Baasa, filho de Aías, sobre todo Israel em Tirsa, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e em seu pecado com que fez pecar a Israel. E foi palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Posto que te levantei do pó, e te pus por príncipe sobre meu povo Israel, e andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar a meu povo Israel, provocando-me a ira com os seus pecados. Eis que varrerei a posteridade de Baasa, e a posteridade de sua casa, e tornarei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. O que de Baasa for morto na cidade, os cães lhe comerão, e o que dele for morto no campo, as aves do céu o comerão. Os demais dos feitos de Baasa, e as coisas que fez, e sua fortaleza, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E descansou Baasa com seus pais, e foi sepultado em Tirsa, e reinou em seu lugar Elá, seu filho. Porém a palavra do Senhor por meio de Jeú profeta, filho de Anani, havia sido contra Baasa e também contra sua casa, com motivo de todo o mal que fez aos olhos do Senhor, provocando-lhe a ira com as obras de suas mãos, para que fosse feita como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. No ano 26 de Asa, rei de Judá, começou a reinar Elá, filho de Baasa, sobre Israel em Tirsa, e reinou 2 anos. Zenri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirsa naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirsa. Zenri entrou e o feriu e o matou, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. E logo que chegou a reinar e esteve sentado em seu trono, feriu toda a casa de Baasa, sem deixar nela macho, nem seus parentes nem amigos. Assim exterminou Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que havia proferido contra Baasa por meio do profeta Jeú, por todos os pecados de Baasa, e os pecados de Elá seu filho, com que eles pecaram e fizeram pecar a Israel, provocando a ira ao Senhor Deus de Israel com suas vaidades. Os demais feitos de Elá, e todas as coisas que fez, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27 de Asa, rei de Judá, começou a reinar Zinri, e reinou 7 dias em Tirsa, e o povo havia assentado campo sobre Gibeton, cidade dos filisteus. E o povo que estava no campo ouviu dizer: Zinri fez conspiração e matou ao rei. Então todo Israel levantou o mesmo dia por rei sobre Israel a Onri, general do exército, no campo, e subiu Onri de Gibeton, e com ele todo Israel, e cercaram a Tirsa. Mas vendo Zinri tomado a cidade, entrou no palácio da casa real, e pegou fogo à casa consigo. Assim morreu, por seus pecados que ele havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e andando nos caminhos de Jeroboão, e em seu pecado que cometeu, fazendo pecar a Israel. Os demais feitos de Zinri, e sua conspiração que formou, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel foi dividido em 2 partes. A metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri pôde mais que o que seguia Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu, e Onri foi rei. No ano 31 de Asa, rei de Judá, começou a reinar Onri sobre Israel, e reinou 12 anos. Em Tirsa reinou 6 anos. E ele comprou de Semer o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, Senhor que foi daquele monte. E Onri fez o mal aos olhos do Senhor, e fez pior que todos os que haviam sido antes dele, pois andou em todos os caminhos de Jeroboão filho de Nebate, e em seu pecado com que fez pecar a Israel, provocando a ira ao Senhor Deus de Israel com seus ídolos. Os demais dos feitos de Onri, e todas as coisas que fez, e suas valentias que executou, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri descansou com seus pais, e foi sepultado em Samaria, e reinou em lugar seu filho, Acabe. E começou a reinar Acabe filho de Onri sobre Israel o ano 38 de Asa rei de Judá. E reinou Acabe filho de Onri sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe filho de Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor além de todos os que foram antes dele. Porque ele foi pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão filho de Nebate, e tomou por mulher a Jezabel filha de Etaal rei dos Sidonios, e foi e serviu a Baal, e o adorou, e fez altar a Baal, no templo de Baal que ele edificou em Samaria. Fez também Acabe um bosque, e acrescentou Acabe fazendo provocar a ira ao Senhor Deus de Israel, mais que todos os reis de Israel que antes dele haviam sido. Em seu tempo Iel de Betel reedificou a Jericó, à custa
custa de Abirão seu primogênito lançou o alicerce, e à custa de Segube seu filho posterior pôs suas portas, conforme a palavra do Senhor que havia falado por Josué filho de Num. Então Elias Tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, a não ser por minha palavra. E foi a ele palavra do Senhor, dizendo: Aparta-te daqui, e volta-te ao oriente, e esconde-te no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e beberás do ribeiro, e eu hei mandado aos corvos que te deem ali de comer. E ele foi, e fez conforme a palavra do Senhor, pois se foi e assentou junto ao ribeiro de Querite, que está antes do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro. Passados alguns dias, secou-se o ribeiro, porque não havia chovido sobre a terra. E foi a ele palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai-te a Sarepta de Sidom, e ali morarás, eis que eu mandei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, e se foi a Sarepta. E quando chegou à porta da cidade, eis que uma mulher viúva que estava ali colhendo gravetos, e ele a chamou, e disse-lhe: Rogo-te que me tragas um pouco de água em um vaso, para que beba. E indo ela para trazê-la, ele a voltou a chamar, e disse-lhe: Rogo-te que me tragas também um bocado de pão em tua mão. E ela respondeu: Vive o Senhor Deus teu, que não tenho pão cozido, que somente um punhado de farinha tenho no jarro, e um pouco de azeite em uma botija. E agora cozia 2 gravetos, para entrar-me e prepará-lo para mim e para meu filho, e que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não tenhas temor, vai, fez-se como disseste, porém faze-me a mim primeiro disso uma pequena torta cozida debaixo da cinza, e traze-a a mim, e depois farás para ti e para teu filho. Porque o Senhor Deus de Israel disse assim: O jarro da farinha não esvaziará, nem se diminuirá a botija do azeite, até aquele dia que o Senhor dará chuva sobre a face da terra. Então ela foi, e fez como lhe disse Elias, e comeu ele, e ela e sua casa, muitos dias. E o jarro da farinha não esvaziou, nem mingou a botija do azeite, conforme a palavra do Senhor que havia dito por Elias. Depois destas coisas aconteceu que caiu enfermo o filho da ama da casa, e a enfermidade foi tão grave, que não restou nele respiração. E ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazer em memória minhas iniquidades, e para fazer-me morrer meu filho? E ele lhe disse: Dá-me aqui teu filho. Então ele o tomou de seu colo, e levou-o à câmara de onde ele estava, e pôs-lhe sobre sua cama, e clamando ao Senhor, disse: Senhor Deus meu, ainda a viúva em cuja casa eu estou hospedado afligiste, matando-lhe seu filho? E ele se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: Senhor Deus meu, rogo-te que volte a alma deste menino às suas entranhas. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino voltou às suas entranhas, e reviveu. Tomando logo Elias ao menino, trouxe-o da câmara à casa, e deu-o à sua mãe, e disse-lhe Elias: Olha, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Agora conheço que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor é verdade em tua boca. E no dia seguinte chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando por eles, tendo chamado a seus parentes e amigos mais íntimos. E sucedeu que, ao Pedro entrar, Cornélio se encontrou com ele, e caindo aos pés dele, adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, eu mesmo também sou um ser humano. E tendo conversado com ele, entrou, e achou a muitos que ali tinham se reunido, e disse-lhes: Vós sabeis como não é lícito a um homem judeu juntar-se de estrangeiros, ou aproximar-se deles, mas Deus me mostrou que a ninguém chame de ordinário ou impuro. Portanto eu, tendo sido chamado, vim sem qualquer oposição de minha parte. Então eu pergunto: Por que motivo me mandaste chamar? E Cornélio disse: Há 4 dias que, até esta hora eu estava jejuando, e orava a hora 9ª em minha casa. E eis que um homem se pôs diante de mim com uma roupa brilhante, e disse: Cornélio, tua oração tem sido ouvida e tuas doações têm sido lembradas diante de Deus. Envia pois a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se hospeda na casa de Simão o curtidor, junto ao mar. Então logo eu enviei a ti, e bem fizeste em vir até aqui. Agora pois estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus tem te ordenado. E Pedro, abrindo a boca, disse: Reconheço que é verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas sim, em toda a nação, aquele que o teme e pratica a justiça, este lhe é agradável. A palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós sabeis da palavra que veio por toda a Judéia, começando desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, e sobre Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo, e com poder, o qual percorreu os lugares fazendo bem, e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o em um madeiro. A este Deus ressuscitou ao 3º dia, e fez com que fosse manifesto, não a todo o povo, mas sim a testemunhas determinadas por Deus com antecedência, a nós, que juntamente com ele comemos e bebemos, depois dele ter ressuscitado dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo, e dar testemunho de que ele é o que foi ordenado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. A este todos os profetas dão testemunho, de que
todos os que nele crerem receberão perdão dos pecados por meio do seu nome. E estando Pedro ainda falando estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os crentes que eram da circuncisão, tantos quantos tinham vindo com Pedro, ficaram muito admirados de que também sobre os gentios fosse derramado o dom do Espírito Santo, porque eles os ouviam falar em diversas línguas, e a engrandecer a Deus. Então Pedro respondeu: por acaso pode alguém pedir a água, para que não sejam batizados estes, que também, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome do Senhor. Então lhe pediram que continuasse com eles por alguns dias. Bendizei, pois, ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que prestais serviço à casa do Senhor durante as noites. Levantai vossas mãos ao santuário, e bendizei ao Senhor, que o Senhor, o Criador do céu e da terra, te abençoe desde Sião. Quem perdoa a transgressão busca a amizade, mas quem repete o assunto afasta amigos íntimos. A repreensão entra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, quem é mau busca somente a rebeldia, mas o mensageiro cruel será enviado contra ele.